Combate ao transporte pirata, lei que torna a infração gravíssima e aumenta a multa, começa a valer em 3 meses. Obras na rodoviária, 15 dias depois da interdição, começa finalmente a reforma na plataforma. Economia, gasolina tem nova queda no DF e pode ser encontrada a R$ 4,00. E mais, a Polícia Civil suspeita que acusado de abusos no Guará tenha fugido do DF. Uma boa noite a você, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, segunda edição. E atenção você que faz transporte pirata, é infração e daqui a 3 meses esse tipo de prática ilegal vai passar a ser infração gravíssima em todo o país. Quem traz mais informações para a gente ao vivo é a repórter Natália Pazzi, colocar na tela, já está com a gente por aqui. Vai pesar mais no bolso realmente de quem faz transporte pirata, Natália? Boa noite. Boa noite, Orengo, a todos que acompanham o Band Cidade. Vai pesar sim no bolso do motorista que faz esse tipo de transporte. Atualmente a multa é de R$ 130,16 e vai passar para R$ 293,47. Nesses 6 primeiros meses do ano, foram quase 3.000 flagrantes deste tipo de transporte. E sobre isso, a gente conversa agora com o Francisco Saraiva, que é diretor de policiamento e fiscalização de trânsito. Francisco, muito boa noite. Além da multa, o que muda agora para o motorista? Boa noite. O que é de grande novidade, que ajuda a combater esse tipo de infração, é que agora o cidadão, além de notificado, ele vai ter o seu veículo removido ao pátio do Detran. E isso acarreta que, além de outras infrações que ele vai levar nesse momento, as que estão lá arquivadas também deverão ser quitadas antes da liberação do veículo. E quantos pontos na carteira esse motorista recebe com esse tipo de infração? É outra preocupação que o motorista tem que ter. 7 pontos a cada vez que ele incidir nessa infração. 3 infrações, ele estará com processo de cassação da carteira. Para quem faz transporte regular também com vans escolares, o que acontece com esse tipo de motorista? Uma grande ferramenta que o governo nos proporcionou, que agora os escolares vão ter mais uma segurança, porque ficou inviável. O cidadão levava uma multa de R$ 193, ele agora vai levar 295 vezes 5, dá mais de R$ 1.400 de multa, além da apreensão do veículo também ao pátio do depósito. Para quem utiliza desse tipo de transporte, qual o maior prejuízo, qual o principal alerta que o Detran deixa para esse usuário desse tipo de transporte? A gente aconselha que o cidadão evite o transporte irregular. Esse veículo não passou por nenhuma vistoria técnica. Ele não sabe se esse motorista está apto. Então, vai ter um trabalho, uma dificuldade maior para pegar o veículo convencional, mas a segurança é em primeiro lugar. Então é isso, Orengo, ter cuidado também agora com o valor da multa, com o recolhimento do carro e também com a pontuação na carteira. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, viu, Natália? A gente estava vendo ali atrás da Natália também, do servidor, autoridade do Detran, muito movimento na rodoviária, justamente onde tem muito transporte pirata. É impressionante, às vezes parece uma feira livre lá na rodoviária do Plano Piloto, o pessoal oferecendo lá o transporte pirata à luz do dia. Agora, enquanto a gente aguarda um cerco maior para quem faz esse transporte pirata, a Secretaria de Mobilidade está apontando irregularidades em 300 táxis aqui no DF. Tem informação chegando, vamos passar da Natália para o Cláudio Marcos, já está com a gente por aqui. Que tipo de irregularidade nesses táxis, hein, Cláudio? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para você, boa noite para todos. Olha, as irregularidades são diversas, Rodrigo. Falta daquele antecedente criminal, aquela ficha que comprova que o motorista não tem antecedente criminal, não praticou nenhum tipo de crime. Também o atestado médico, que comprova que ele tem boas condições físicas e mentais também para trabalhar. E até mesmo o comprovante da habilitação. O motorista não comprovou que ele tem carteira de habilitação para dirigir um táxi. Então, essas falhas foram identificadas no recadastramento da Secretaria de Transporte e Mobilidade em 2016. Já passou 2016, 17, 18, estamos em 2019 e até agora essas irregularidades não foram corrigidas. A Secretaria disse que não cassou a autorização desses taxistas e, por enquanto, Rodrigo ainda não deu um prazo também
para que esse problema seja resolvido. Agora são falhas graves, né, Cláudio? Porque o cidadão, quando ele vai procurar um táxi, ele espera ter a segurança lá no serviço, né? Que o cidadão não tenha antecedentes criminais, não o coloque em risco, inclusive, que tenha lá a condição necessária para dirigir, mas não tem prazo ainda para isso, é isso, né, Cláudio? É verdade. A Secretaria de Mobilidade diz que não tem um prazo definido para que essas falhas, então, sejam corrigidas. E como você falou, algumas são bem graves. Por exemplo, a do antecedente criminal. A pessoa que pega um táxi, que ela quer ter a garantia de que aquele motorista não se envolveu em nenhum crime, não praticou nenhum tipo de crime. Então, por enquanto, são 300 processos nessa situação e, por enquanto, a Secretaria de Mobilidade não deu um prazo para regularizar. Mas o Cláudio Marcos vai ficar em cima desse assunto para trazer novidades, informações para a gente aqui no Band Cidade. Olha, finalmente as obras da rodoviária do Plano Piloto vão começar. E hoje o governador visitou a área e deu início aos trabalhos. Parte da plataforma superior está fechada desde o último dia 26. Parece que agora vai. Depois de adiar novamente o início das obras da rodoviária do Plano Piloto, hoje o governador Ibanez Rocha visitou o local. Brasília envelheceu muito rápido. Nós sabemos aqui da quantidade de carros e de pessoas que afluem à rodoviária e viemos acompanhando a questão das estruturas desde o início do ano. Já havia a previsão de se fazer uma obra maior, que era uma obra de reforma de toda a estrutura, a licitação estava sendo preparada, mas com o problema que se agravou nesses últimos dias, nós tivemos que partir para um emergencial, procuramos o Tribunal de Contas, fizemos a interdição de forma muito responsável e estamos aproveitando agora esse período que a empresa nos deu de 90 dias, mas vamos tentar antecipar para que logo no retorno das férias a gente possa devolver a estrutura. A plataforma superior está interditada desde o dia 26 de junho, quando foram detectadas dilatações nas fissuras da estrutura que dá sustentação ao piso superior, situação que corria risco de desabamento. O trecho que fica entre o Conjunto Nacional e o CONIC foi isolado com tapumes e o trânsito teve que ser desviado. Esta é a primeira vez em 60 anos que o monumento vai passar por obras de reforço estrutural. Ao mesmo tempo, as duas extremidades da cobertura da plataforma superior serão demolidas e reconstruídas nos mesmos moldes da arquitetura original. A expectativa é que a obra dure 90 dias. O valor da reforma, que antes estava prevista para R$6 milhões, deve ficar em R$1.200.000. A princípio foi estimado um valor, porém seria uma reforma convencional. Nessa licitação convencional, nós poderíamos colocar todos os tipos de serviços a serem concluídos na reforma. Mas como, em orientação até do próprio tribunal, colocar o essencial, então nós colocamos o essencial, o que traz a segurança, o que restaura a segurança para a população andar, voltar aos estacionamentos, o tráfego de veículo. E lógico, em um segundo momento, nós estamos analisando como o governador colocou aqui agora há pouco, ele não vai deixar a rodoviária abandonada. Vou aproveitar para falar de mobilidade urbana, já que a gente está falando de rodoviária, para chamar imagens do nosso helicóptero da Band News FM, colocar na tela imagens justamente agora do Rafael Procópio. Você até viu a câmera ali focalizando a subida do Colorado, porque tivemos mais cedo um acidente lá na Épia Norte entre carro e moto, mas a gente vê agora que o trânsito, pelo menos nessa região, está fluindo bem. Vamos chamar imagens também das câmeras do DR, lá da Épia Norte, em outro ponto, muito congestionamento, ó, muito congestionamento. A gente nota, até bom estar na tela aqui, pedir para o nosso Neto mostrar na tela aqui os carros da polícia, justamente naquela área, monitorando o trânsito lá, e a gente vê que tem pelo menos duas faixas aqui, ó, duas faixas bloqueadas no fluxo. Subida do Colorado, para quem vai para a Planaltina, Sobradinho também. Vamos continuar girando as câmeras do DR, agora na Ponte JK. Olha que imagem bonita, viu? E muito trânsito, né? Mas sem congestionamento agora, o pessoal vai lá para os condomínios, né? Mas, por enquanto, sem lentidão, né? Muito fluxo. EPTG também. Vamos girar as câmeras do DR, mais uma região aqui, olha como está congestionado aqui, lá em Águas Claras, acesso a Águas Claras, quem faz o retorno, mas também a gente está vendo, né, um fluxo grande de carros por aqui com congestionamento. E para terminar, na estrutural, a gente vê as duas pistas liberadas, para quem vai lá para Taguatinga, Ceilândia, por enquanto está uma beleza o trânsito e tem que continuar assim. A gente vai trazer ao longo do jornal mais imagens aqui da Épia Norte para a gente monitorar
aquele acidente e a lentidão. Olha, falando ainda de mais mobilidade ou imobilidade, é o caso da greve lá do metrô, uma atenção para os próximos dias, porque depois que o Tribunal Superior do Trabalho cassou a liminar de primeira instância, com isso a direção do metrô vai poder descontar os salários dos grevistas. A paralisação já dura 70 dias sem sinal de acabar. Trens demorando a passar e vagões lotados. Há 70 dias tem sido assim a vida de quem usa o metrô como meio de transporte. Durante esse período de greve, as tentativas de negociação entre as partes não têm avançado muito. O Tribunal Regional do Trabalho havia determinado que o metrô pagasse os salários dos trabalhadores retidos durante os dias de greve. Mas na tarde de ontem, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho cassou a liminar. E agora, o pagamento não precisa mais ser devolvido aos grevistas. Ainda vão ter outros julgamentos e essa ordem pode mudar novamente, dependendo do entendimento do magistrado. A próxima tentativa de acordo entre o metrô e os trabalhadores no Tribunal Regional do Trabalho ainda não tem data para ocorrer. A greve dos metroviários já dura mais de 2 meses e soma um prejuízo de quase 7,5 milhões de reais. Neste período, aproximadamente 1.600.000 passageiros deixaram de ser transportados. Está atrapalhando, né? Que a gente acorda cedo, tem que sair mais cedo para trabalhar. O metrô está muito engarrafado, muito congestionado aqui. Não tem como a gente chegar assim, ter aquela tranquilidade para ir trabalhar, né? Os grevistas reivindicam, entre outras coisas, o reajuste dos salários e a diminuição da jornada de trabalho dos pilotos, de 8 para 6 horas diárias. Enquanto a disputa entre metrô e trabalhadores não chega ao fim, o serviço nas estações permanece reduzido, com 18 dos 24 trens nos horários de pico. As pessoas têm que trabalhar e têm que ir de metrô e estar de greve, porque fazer o quê? Jesus é quem vai cuidar. Muitas decisões da Justiça do Trabalho, a nossa Justiça Jabuticaba, provocam estupefação e até revolta, alimentando uma indústria de achaques a empregadores que não tem fim. Mas também na Justiça do Trabalho encontramos proteção contra muitos desses absurdos. Foi o que fez a decisão do ministro Brito Pereira, presidente do TST, Tribunal Superior do Trabalho, autorizando o GDF não apenas a descontar os dias parados dos grevistas do metrô, como a não ressarcir os valores já descontados. Isso faz justiça mesmo, é ao GDF, as voltas com a folha de pagamento que corresponde a 140% de todas as receitas do metrô. E aos brasilienses também. Há mais de 68 dias submetidos aos caprichos de uma pelegada que insiste em uma greve abusiva, insana, que pretende arrancar mais dinheiro de uma estatal que acumula prejuízos de 800 milhões de reais e ainda exigir redução de carga horária. Parece até brincadeira. Uma surpresa boa para quem foi abastecer o carro. O preço do combustível tem nova redução, um alívio para o bolso dos motoristas. Gasolina 4,5 neste posto do eixo W da Asa Sul. Neste outro aditivado a 4,15. E o álcool a 2,99? Não, você não está sonhando e nem eu, é real. A queda média de 40 centavos por litro no valor do combustível chega como um refresco para os brasilienses em meio a tantas contas a pagar. Essa diminuição foi a primeira em um mês. Desde o dia 11 de junho, a gasolina não saía da casa dos 4,50. E agora, dando uma voltinha pelas ruas do DF, a gente encontra preços diferentes de posto para posto, mesmo assim abaixo do que a gente já estava acostumado a ver por aí, né? Além da variação no preço do barril e do dólar nas refinarias, outro fator da queda de preço foi devido à diminuição do ICMS cobrado no Distrito Federal. Mas olha, essa redução do preço da gasolina pode não durar muito tempo não. Isso porque além do ICMS, outros fatores incidem no valor cobrado na bomba, como o preço do etanol, do barril de petróleo internacional e os custos dos postos. Então é bom aproveitar enquanto ainda dá tempo e parar para abastecer. As pessoas com deficiência não estão tendo direito de comprar carros com isenção de impostos aqui em Brasília.
Quem vai trazer mais informações para a gente é o Leandro Aislan, já está no estúdio da Band News. Vamos interligar os estúdios aqui na TV Band e Rádio Band News. Aliás, Leandro, essa foi uma reclamação que surgiu de um ouvinte aí da rádio hoje de manhã, né? Boa noite. Boa noite para você, Rodrigo Orengo. Boa noite a todos. Mais uma vez, né, ouvintes da Band News FM, sempre presentes aqui, contribuindo também para as nossas reportagens, fizeram aqui essa denúncia e o problema ocorre, por que, Orengo? Porque o GDF ainda não homologou regionalmente um convênio, né? O Conselho Nacional de Justiça Política Fazendária renovou a isenção em todo o Brasil em abril e basta apenas que o projeto de regulamentação seja encaminhado para que os deputados distritais possam fazer esta aprovação, né? A renovação em outras partes do Brasil, por exemplo, demorou cerca de 10 dias e aqui, pelo menos 200 pessoas com deficiência estão na fila aguardando a medida ser aprovada para que possam comprar o veículo com desconto, né? A Secretaria de Fazenda disse que o texto está pronto, deve ser enviado à Câmara Legislativa em agosto, após o fim do recesso legislativo. Rodrigo. Aliás, eu falei que foi um ouvinte, mas foi uma ouvinte que participou hoje da transmissão live em imagens da Band News pelo YouTube, né? Rapidinho, Leandro, para quem quiser participar das transmissões Band News e também YouTube, como é que faz aí? Exatamente, Rodrigo Orengo. A gente está agora no Facebook, também no YouTube. O ouvinte pode acompanhar nossos jornais, o Gente Brasília pela manhã, também o Band News Brasília no fim da tarde. Basta procurar nossas páginas aqui da Band News FM Brasília, tanto no Facebook como no YouTube. E você vai ver o Leandro Aislan, sim, também lá em imagens nas nossas redes sociais. Obrigado, viu, Leandro, pela Rádio Band News 90,5. E chega a 17 o número de crianças que teriam sido abusadas por um professor de catequese no Guará. José Antônio da Silva, de 47 anos, está foragido. Os investigadores solicitaram que o nome do suspeito seja incluído no Cadastro Nacional de Foragidos e aguarda a decisão da Justiça. Mais de 25 anos de pedofilia que vieram à tona apenas agora. José Antônio Silva, de 47 anos, é acusado de abusar sexualmente de pelo menos 17 crianças com idades entre 4 e 12 anos, no Guará, cidade que fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília. Toinho, como é conhecido aqui no Guará, era professor de catequese e também instrutor de futebol. Sem histórico criminal, estava sempre rodeado de crianças. Ele apresentava os menores como seus sobrinhos, mesmo quando não havia nenhum tipo de ligação familiar. Sem violência, ele usava palavras, brinquedos e desenhos para levar as crianças para um quarto dentro da sua própria casa, enquanto sua esposa estava fora trabalhando. Utilizava de subterfúgios de conversar, de fazer como se aquilo fosse uma brincadeira, algo lúdico, né? Chegou a uma vítima, é até importante relatar, chegou a receber do José Antônio um quebra-cabeças fotográfico com foto de criança nua. Então ela chegou, recebeu e ele entregou e pediu para ela montar. Quando ela montou, viu que era uma criança nua nesse quebra-cabeça. Depois da polícia tornar pública a imagem de José Antônio Silva, um rapaz de 24 anos também procurou a delegacia para fazer uma denúncia. Ele contou que aos 8 anos de idade passeava com um cachorro na rua quando José o abordou e pediu para tocar os órgãos genitais do garoto. José Antônio puxou o short da criança, enfiou a mão lá e começou a masturbar esse menor. A criança ficou assustada com aquela situação, nunca tinha acontecido nada semelhante, e ele se afastou do José Antônio e parou de andar com essa turma. Foi um sobrinho de José, hoje com 23 anos, quem fez a denúncia que desencadeou nas investigações para tentar prender o pedófilo. Hoje, pai de um bebê, ele também foi abusado pelo tio quando criança e decidiu denunciar o familiar à polícia. Ao ter um filho, o José Antônio tentou ter contato com essa criança, né, na casa até dos pais do José Antônio. E ao se aproximar do filho dessa vítima, ele realmente lembrou de todos aqueles abusos que ele havia sofrido quando era criança. Então ele pediu para o José Antônio se afastar do filho dele. Passaram alguns dias, ele falou para a família: eu vou denunciar o Toinho.
José Antônio Silva ainda não foi preso. A Justiça do Distrito Federal incluiu o nome dele no Cadastro Nacional de Foragidos. Quem souber de qualquer informação sobre José Antônio Silva pode ligar para o Disque Denúncia. O número é o 197. Em nota, o padre Mário Bandeira, da paróquia onde José trabalhava, disse que ele atuou como voluntário na igreja de 2017 a 2018, que no início de 2019 deixou o serviço sem dar explicações. O Ministério Público do DF recomendou aos secretários de Segurança e de Planejamento a contratação de agentes prisionais. Um levantamento do MP apontou que existem atualmente mais de 1.000 cargos vagos de agentes de atividades penitenciárias. São 1.667 servidores para 17 mil presos, o que dá uma média de um funcionário a cada 10 detentos. Além disso, devido ao esquema de plantão, durante feriados e fins de semana, a proporção de presos por agente aumenta significativamente. E veja a seguir, a Justiça manda a Detran devolver CNH a motorista que se recusou a fazer o teste do bafômetro. E vamos ver imagens agora da Épia Norte, tem congestionamento por lá, polícia na via também, acidente há pouco. A gente continua monitorando o trânsito lá para a subida do Colorado. A gente volta já, então não saia daí.